Ele ainda nos amava e sua graça ainda se manifestava em relação a nós. Outra questão que eu acho que está relacionada ao que o irmão Angus disse é que eu não acredito que nenhum arminiano ou qualquer outra pessoa que adote essa teologia específica da qual estamos falando subestime a graça de Deus ou que, de alguma forma, ao dizermos que temos livre-arbítrio, nós a colocamos como uma obra sobre nós mesmos. E eu só quero compartilhar o primeiro capítulo de João, versículo 2. Ele diz, fala sobre Jesus e diz: meus filhinhos, estas coisas vos exijo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Isso é fantástico. Acredito que a expiação de Cristo é a única expiatória. Se um homem diz sim a isso, graças a Deus, ele pode nascer de novo. Mas se o homem diz não a isso, então ele terá que enfrentar o que Deus já decretou como resposta à rejeição de sua vontade. Sim, vamos examinar rapidamente alguns e-mails. Os e-mails estão chegando, vamos examiná-los um por um. Aqui, este é do irmão Dave, de Cúmbria. Ele diz que há duas escrituras que encontram falhas no calvinismo. João 3:16, e todos os que invocam o nome do Senhor serão salvos. Deus o abençoe. Ele apenas diz que João 3:16 diz, onde estou? Onde está? Onde está? Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, qualquer ser humano, que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta é do irmão Chris, do país de Gales. Olá, irmão. O calvinismo defendido por Angus é extremo e anula muitas escrituras importantes, como aquelas que nos exortam a perseverar. Em resumo, o calvinismo extremo tira a responsabilidade do homem de se arrepender, de viver corretamente e de crer, tendo uma visão restrita das Escrituras. Deus é soberano e nos escolhe, mas também precisamos responder a Ele e trabalhar em nossa salvação com temor e tremor. Isso torna o calvinismo extremo redundante. Devemos buscar equilíbrio e priorizar ser cristãos. Infelizmente, o calvinismo pode causar divisão, e o denominacionalismo é inútil quando levado a esse extremo. Precisamos ser equilibrados e reter as duas verdades juntas. Se buscarmos o Senhor de todo o coração, seremos encontrados e isso invalida a visão angusiana do calvinismo. Sobre Israel, não vou entrar nessa discussão agora. Só tenho uma pergunta. Existe mesmo um inferno? Se assim for como acredito, isso sempre significou que Deus é soberano. Shalom. Depois, a esta do Dan Donahu. Ele disse que se apenas aqueles que Deus dotou de crença podem ser atraídos, por que precisaríamos sair e compartilhar o evangelho com todos? Com toda a bênção. Isso faz muito sentido. Bem, mais uma. Chris. Angus deturpou a visão arminiana. Jesus morreu pelos justos do Antigo Testamento e aqueles que se arrependerem e acreditarem no futuro, não pelos ímpios já falecidos, como distorções arminianas sugerem, nem pelo anticristo ou Judas, conforme Angus afirmou. Como eu sou, Ele está concordando comigo, porque então Cristo não morreu por todos, cabeça por cabeça, entende? Faça anotações dos e-mails que estão chegando rapidamente. Destaque pontos importantes enquanto eu falo. Então... Este é do Dan. Ele disse, isso não significa que Jesus orou por aqueles que acreditariam nele com todas as bênçãos? Mais uma aqui. Pergunta para os irmãos. Onde está escrito na Bíblia que o sangue de Jesus foi derramado por todos os homens? Mateus 26 e 28. Que Deus os abençoe. De Patrick. Mateus 26 e 28. O que diz esse texto? Vamos dar uma olhada rápida. Diz que o sangue de Cristo foi dito por muitos. Muitos, ok. Então você traz isso à luz com o que o resto da Escritura disse. Sim, é uma boa harmonia. Por que Deus não pode morrer pelo anticristo e pelos envolvidos no mal puro?
Todos apenas buscam o mal. Isso só aumenta a glória do amor e poder infalíveis de Deus. Quando eles se encontrarem com Deus e Satanás no trono do céu, não poderão acusar Deus de não lhes ter dado a salvação. Deus não pode ser acusado e Satanás apenas pode nos acusar. Graças a Deus, Jesus é nosso Salvador. As pessoas vão para o inferno, pois Deus não aceita os pecadores que rejeitam Cristo e a cruz, pois nele não há trevas. 1 João 1,5. Um outro da Elaine. A jovens convidados. Eu nunca poderia ser calvinista, pois há várias semanas pedi ao Senhor o dom de línguas. Abri minha boca com fé e comecei a falar. No começo, parecia estranho, mas agora é uma linguagem clara e completa. Seus senhores calvinistas podem me explicar como posso agora falar em uma língua não aprendida? Bênçãos para todos os senhores. Uau! Muitas coisas emergem. Fiquem calmos, pois vão se expressar. Creio no calvinismo. Deus não é intolerante e não rejeita o pecador. Ele deseja que todos se aproximem dele, como Jesus disse que bate à porta, esperando que todos o invoquem. Entra. É a forma de entrar, é a forma de todos. Mais uma da Paula. Jesus não disse que vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Essa é outra. Querido apresentador, como especialista em análise de conversas, acho que você não é imparcial. Não posso ser imparcial, e peço que você também não seja. Esta é uma discussão, onde todos os pontos devem ser considerados. Quando Tim Ramsey fala algo, você o abençoa, mas ao verificar sua declaração, você responde apenas com descrença e mais perguntas. Ele está certo. Não me importo. Obrigado, não se preocupe. Compartilhei isso com A Revelation TV poderia me enviar o DVD desse programa, pois gostaria de analisá-lo para uma dissertação. Estou disposta a pagar. Meus dados estão abaixo. Nós o enviaremos. Quem fala? Eu sou a Sarah. Kane McGuigan, calvinista, diz ela. Deus abençoe vocês, calvinistas. Quem eram os espíritos na prisão que Cristo visitou? Senhor, o que foi? Tudo bem, então até agora... Longe. O que tens a dizer? A maioria foi para mim. É essencial acreditar na perseverança dos santos. Os eleitos entregues a Cristo, chamados pela graça de Deus, continuam porque Deus age em nós. Tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Todos os seres humanos são responsáveis porque foram criados por Deus. Ele é nosso juiz e nos indica o que devemos fazer. Mesmo aqueles que não conhecem o Evangelho possuem uma consciência que os acusa ou os defende. Todos comparecem diante de Deus e são julgados de acordo com a sua compreensão. A responsabilidade está em obedecer às ordens de Deus. Como calvinistas, temos o dever de pregar o Evangelho a todos, pois assim fomos ordenados por Deus. Estamos sempre ocupados cumprindo com essa missão, pois a pregação é o meio de Deus atrair seus eleitos. Essa é a essência da vida eterna. E é o sabor da morte para a morte, segundo Coríntios capítulo 2. Quanto ao falar em línguas, no site do CPRC, cprc.co.uk, procure no lado esquerdo. Há uma seção especial sobre carismatismo. Há material lá sobre o falar em línguas e há outro debate em que você pode clicar, que estava aqui, sobre o cessacionismo. Segundo Pedro 3, versículo 9 foi citado: o Senhor é longânimo para conosco. Os crentes, os amados no contexto, não querendo que nenhum de nós pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, e a vontade de Deus é poderosa, e Ele leva todos à salvação. Outro homem disse: todos os que invocam o Senhor são salvos. Assim, quem invoca o nome do Senhor é salvo, e isso é uma ótima notícia. Em João 3,16, Deus amou tanto o mundo que todo aquele que nele crê não morrerá. A frase quem quer que seja é enfatizada, mas no texto grego ela não está presente. A oração participial, todo aquele que crê, significa que Deus amou o mundo de tal maneira que